Como você tem cuidado do seu lado intuitivo? Está no ar, Empresa Viva! Muito bem-vinda, você que é empreendedora, muito bem-vindo, empreendedor, você que é líder, que tem aí uma responsabilidade com uma equipe e com resultados. Eu quero, antes de mais nada, dizer para você que este espaço aqui é para que nós possamos intercambiar, trocar ideias a respeito do mundo corporativo, a respeito de liderança e de assuntos que estão voltados para a empresa e para os fenômenos e dinâmicas que acontecem no interior da equipe e da empresa. Para quem não me conhece, o meu nome é Aloysio Alves e tenho me dedicado já há pelo menos 3 décadas a este caminho de orientação de líderes, desenvolvimento de grupos, e tive a oportunidade de passar por várias escolas de pensamento nesta área e de exercer também durante um bom tempo as funções de liderança, sendo gerente de área, sendo diretor de hospital de alta complexidade, que me permitiu perceber várias dessas dinâmicas que menciono aqui. Se você não se inscreveu ainda no canal, a hora é agora. Se inscreva, toque o sininho para ser notificada e notificado dos próximos episódios. E eu comecei a nossa conversa aqui perguntando como está o cuidado com a sua dimensão ou sua parte intuitiva. E antes de respondermos minimamente a esta questão, eu quero dizer para você algo que não sei se você concorda, mas vivemos uma época em que a parte racional ela tem sido exacerbada, ela tem sido superdimensionada e supervalorizada. Isso tem chegado a níveis tão intensos que atualmente o progresso, a forma como o ser humano tem usado a racionalidade e a razão, muitas vezes tem lhe trazido dificuldades e cansaços, estresse praticamente infinito. Tanto é que uma das ferramentas mais avançadas nos últimos tempos é a inteligência artificial. Por quê? Porque ali existe a demonstração inequívoca de que a importância de padrões repetitivos está presente no mundo e também nas relações, é o fio condutor de tudo isso, ou seja, o estabelecimento de comportamentos padrões, comportamentos repetitivos. Por isso vivemos, de uma forma ou outra, muito tomados por essa questão ligada à racionalidade. A questão que está aí, nós não podemos negar que todo o progresso que as empresas têm conseguido, todo o desenvolvimento que o mundo tem conseguido, é graças e muito a esta capacidade de padronização, a capacidade de raciocínio e uso cada vez mais da dimensão mental. Não há dúvida sobre isso. Mas quando nós vamos para o mundo das relações, que é a base de qualquer equipe, de qualquer empresa, de qualquer corporação, nós percebemos uma pobreza muito preocupante. Se por um lado existe um preparo muito grande em termos de técnicas administrativas, de padrões, como ia dizendo, de raciocínio, padrões de ação, por outro lado, este empobrecimento da parte humana, da parte intuitiva, me causa grande preocupação. E por que me traz preocupação?
Eu tenho atendido a muitos líderes nesses anos e boa parte deles, quando chegam desgastados, estressados, adoecidos. E na hora que nós vamos examinar as verdadeiras causas, nós encontramos exatamente esse padrão repetitivo, ou seja, o uso exacerbado da razão e de uma razão, repito, padronizada. E é claro, tudo aquilo que é repetitivo, ele acaba trazendo algum tipo de patologia, algum tipo de dificuldade de se conviver com os outros e com o mundo de forma saudável. É por isso que este cuidado com o lado ou com a dimensão intuitiva é uma forma de o líder, o empreendedor, o homem e a mulher, qualquer ser empreendedor, é uma forma dele cuidar daquilo que é a sua essência. Então, esta alegria que está sumida do mundo, sobretudo no universo empresarial, é preciso resgatar a beleza e a força das coisas simples, da admiração pelo engenho, admiração pela inteligência humana, pela capacidade de se relacionar. Isso é algo que somente a pessoa que cultiva este lado humano, intuitivo, agradável, leve de ser, é capaz de perceber e de se dar a perceber também. Existe uma fome e uma sede muito grande por líderes humanos, por líderes que pensem, que raciocinem, que criem, mas que também sejam pessoas intuitivas, que vejam as outras pessoas assim como se veem, apenas como seres humanos. Isso tem aí uma força e uma energia muito grande. É por isso que eu quero aí desafiar você a dar asas à sua imaginação, trabalhar um pouco mais e se permitir o lado lúdico, se divertir, fazer do seu trabalho uma grande aventura. E é claro, não é, pessoal? Não preciso nem dizer isso aqui porque pode até soar como um clichê, mas é preciso dizer que tudo isso, é claro, com responsabilidade, e isso é óbvio, é esta segurança de que o líder, que o empreendedor, ele está agindo com extrema responsabilidade, ou pelo menos com as responsabilidades necessárias para se manter na posição de líder, de empreendedor, mas tirando isso, a alegria, o interesse pelo outro é algo que é fundamental. Eu passei por uma experiência, certa ocasião, em um hospital nos Estados Unidos, em que eu fui fazer algumas visitas técnicas e um estágio. E eu trabalhava durante esse estágio diretamente com 2 diretores. E um deles era com quem eu mais convivia ali no trabalho e me admirava, porque aquele hospital é uma torre, é uma edificação com vários andares, e quando nós tomávamos os elevadores para nos deslocar, eu ficava extremamente feliz e surpreso de ver que aquele diretor ele conseguia falar com as pessoas dos mais diversos cargos e posições e funções dentro do hospital, se interessando pelas vidas particulares deles, sem ser intruso ou indiscreto. Mas eu admirava e admiro até hoje aquela memória prodigiosa, e mais do que uma memória, mas uma atenção muito grande ao aspecto pessoal. Então ele perguntava para algum, né? E aí, já consertou o carro, aquele problema que o veículo teve? E aí, a sua mãe já se recuperou? E aí, como foi a viagem? Como seu filho se saiu
naquela prova. Enfim, eu poderia aqui agora lembrar centenas e centenas de exemplos, mas eu penso que você já compreendeu a admiração que me moveu e que me move a trazer este exemplo aqui, é porque aquele diretor, ele não se deixava prender apenas pela racionalidade e o peso da responsabilidade da função dele como diretor geral, mas ele procurava se manter muito bem informado a respeito das pessoas, dos problemas, também das alegrias que aquelas pessoas, porque antes de serem profissionais, todos são pessoas. Ele se preocupava em saber como aquelas pessoas interagiam com os seus desafios e também com as coisas boas que aconteciam nas vidas de cada uma delas. E eu ficava muito tocado pela forma como ele se dirigia àquelas pessoas. E eu não tive assim uma oportunidade de perguntar como ele conseguia fazer tudo aquilo lá. Mas eu passei a me questionar a partir daí. Por que eu também não consigo fazer a mesma coisa? E a partir daquele exemplo, eu procurei colocar isso em prática. É claro que de uma maneira muito difícil, desastrosa, se eu comparar com aquele grande líder que foi o diretor com quem eu convivi naquele hospital de grande porte, de alta complexidade. Mas o fato é que eu precisei me perguntar, a partir daquele exemplo, daquela confrontação pacífica que minha mente, que meu coração fizeram com aquele exemplo, por que eu não consigo fazer algo assim também? E confesso para você que é líder, que é administrador, eu consegui avançar muito. E se você está gostando desta conversa, dá um like, dá um joinha, para eu saber que estou no caminho certo. Bom, hoje eu convidei você para a humanização, para dar asas e mais atenção ao seu lado intuitivo, porque isso é que faz com que você, líder, você que é empreendedor, proprietário de pequena, média ou grande empresa, faz de você ser uma pessoa admirada e mais, faz de você uma pessoa a ser seguida. Um grande abraço do Aloysio Alves e até o próximo Empresa Viva! Até lá!